A Fazenda dos Sussurros era uma propriedade antiga localizada no interior de Goiás, cercada por uma floresta densa e uma atmosfera opressiva. A fazenda foi herdada por Marcos, um homem que mal conhecia sua avó, a antiga proprietária. Apesar das advertências dos moradores da cidade próxima, que falavam de desaparecimentos e aparições, Marcos decidiu se mudar para lá, buscando um novo começo e um lugar para recomeçar sua vida após um divórcio difícil. Ao chegar, ele ficou impressionado com a beleza rústica do lugar, mas imediatamente sentiu uma sensação de desconforto. O vento sussurrava entre as árvores, como se contasse segredos antigos. Ele ignorou a sensação e começou a explorar a propriedade, sem saber que a maldição da fazenda estava prestes a se manifestar. Na primeira noite, enquanto Marcos dormia, acordou com sussurros que pareciam vir do lado de fora da casa. Ele se levantou, intrigado, e foi até a janela. Lá fora, a lua iluminava a floresta e ele viu sombras se movendo entre as árvores. Cético quanto à possibilidade de serem apenas animais, ele decidiu ignorar e voltou a dormir. Nos dias que se seguiram, os sussurros se tornaram mais frequentes. Marcos começou a perceber que objetos estavam fora de lugar e ouviu passos quando estava sozinho na casa. Sentindo-se cada vez mais inquieto, ele decidiu que precisava de ajuda e contratou um grupo de seguranças locais. Os seguranças, liderados por Fernando, um homem robusto e experiente, chegaram à fazenda prontos para investigar os estranhos fenômenos. A equipe incluía também Felipe, um jovem curioso, Lúcia, uma mulher com um dom para perceber energias, e Jorge, um veterano cético que duvidava da existência de fantasmas. Na primeira noite em que o grupo se instalou, começaram a ouvir os sussurros, que agora pareciam chamar os nomes de cada um. A tensão aumentou, e Lúcia sugeriu que realizassem um ritual de proteção. Jorge, no entanto, riu da ideia e desafiou os outros a ficarem acordados durante a noite, acreditando que nada aconteceria. Na segunda noite, enquanto o grupo fazia uma ronda, Lúcia avistou uma figura no campo. Ela descreveu uma mulher pálida com roupas de época que parecia estar chorando. Fernando e os outros se juntaram a ela, mas quando chegaram ao local, a figura havia desaparecido. Lúcia ficou abalada e começou a se perguntar sobre o que poderia estar acontecendo. Jorge, ainda cético, decidiu explorar a floresta sozinho para provar que não havia nada de sobrenatural. Ao entrar na mata, ele encontrou um velho altar coberto de musgo que parecia ter sido usado para rituais. Um frio intenso tomou conta dele e ele ouviu a voz da mulher sussurrando seu nome. Assustado, ele correu de volta para a casa. No dia seguinte, Lúcia e Marcos decidiram investigar a história da fazenda. Ao conversarem com os moradores da cidade, descobriram que a propriedade pertencia a uma mulher chamada Ana, que havia sido acusada de bruxaria há mais de um século. Ana desapareceu após uma série de mortes misteriosas na região. Os rumores diziam que seu espírito assombrava a fazenda, buscando vingança por ter sido injustamente condenada. Consciente de que a fazenda estava ligada a um passado sombrio, o grupo decidiu que precisavam agir. Lúcia sugeriu que realizassem um ritual de purificação e tentassem se comunicar com o espírito de Ana. Na noite do ritual, a equipe se reuniu no antigo altar da floresta. Lúcia conduziu a cerimônia, pedindo paz e proteção. Durante o ritual, o vento começou a soprar violentamente e as chamas das velas se agitaram. Os sussurros aumentaram, ecoando entre as árvores. Marcos sentiu uma presença poderosa ao seu redor. De repente, uma sombra apareceu na borda da floresta. Era a figura de Ana, com os olhos brilhando em um tom sobrenatural. O grupo ficou em choque. Ana parecia desesperada e sua voz ecoou em suas mentes. "Por que vocês estão aqui? Vocês não deveriam estar aqui." Assustados, mas determinados, Marcos e Lúcia tentaram acalmar o espírito. "Estamos aqui para ajudar você. Queremos entender o que aconteceu", disse Lúcia.
Ana começou a contar sua história, revelando que havia sido traída por aqueles que a amavam e que sua alma estava presa à fazenda buscando justiça. Marcos, percebendo que a história de Ana estava entrelaçada com a história de sua própria vida, decidiu que precisava descobrir a verdade sobre a maldição. A presença de Ana parecia mais forte à medida que falava de sua dor. E o grupo começou a sentir que havia algo mais profundo por trás de sua tristeza. Enquanto exploravam a fazenda, Marcos encontrou um antigo diário pertencente a Ana. As páginas estavam desgastadas, mas as palavras revelavam segredos obscuros sobre a vida dela. Ela falava sobre o amor por um homem chamado Rafael, que havia a abandonado, e como sua vida havia desmoronado após as acusações de bruxaria. À medida que a equipe lia o diário, a atmosfera na casa começou a mudar. Os sussurros se tornaram gritos, e as sombras nas paredes pareciam ganhar vida. Fernando, cada vez mais cético, tentava racionalizar a situação, mas a tensão crescia a cada momento. Naquela noite, enquanto o grupo tentava descansar, um grito ecoou pela fazenda. Era Felipe, que havia sido arrastado para fora de sua cama por uma força invisível. Quando os outros correram para ajudar, encontraram Felipe em estado de choque, com marcas vermelhas em seu pescoço. A situação se tornava insustentável. O grupo decidiu que precisavam confrontar a entidade que estava atormentando a fazenda. Clara, uma amiga de Lúcia que tinha habilidades psíquicas, foi chamada para ajudar. Clara chegou com um grupo de espiritualistas, disposta a ajudar a romper a maldição. Com Clara e os espiritualistas, o grupo voltou ao altar na floresta. Clara conduziu uma cerimônia intensa, invocando forças espirituais para ajudar a libertar Ana de sua dor. Durante o ritual, as sombras começaram a se agitar e a presença de Ana tornou-se quase palpável. A figura de Ana apareceu novamente, mas agora estava mais furiosa. "Vocês não podem me ajudar. Minha dor é eterna", gritou ela. O grupo sentiu a força da maldição se intensificando, e Clara percebeu que eles precisavam fazer um sacrifício para quebrar o vínculo. Clara revelou que a única maneira de libertar Ana e romper a maldição era através de um sacrifício de amor. Ela explicou que a energia positiva poderia ajudar a transitar Ana para o além. Lúcia, movida pela compaixão, decidiu que faria o sacrifício, sabendo que sua energia amorosa poderia ajudar a libertar o espírito atormentado. "Eu faço isso por você, Ana. Você merece a paz", disse Lúcia enquanto se preparava para o ritual. O grupo, horrorizado, tentou impedi-la, mas Lúcia estava decidida. O grupo se reuniu em torno de Lúcia, enquanto Clara liderava o ritual final. As velas foram acesas e os cânticos começaram. A energia no ar era palpável e a presença de Ana parecia mais forte do que nunca. As sombras ao redor do altar dançavam e os sussurros se tornaram gritos de dor e raiva. Quando Lúcia ofereceu seu sacrifício, uma luz intensa irrompeu, e Ana apareceu diante do grupo, mais clara e radiante do que nunca. "Obrigada", sussurrou Ana, antes de ser envolvida pela luz. Com um grito poderoso, a energia negativa foi expelida da fazenda, e as sombras começaram a se dissipar. O ar se tornou leve, e a sensação de opressão desapareceu. Ana, agora livre, agradeceu a Lúcia e a todos os presentes. "Agora posso descansar em paz", disse ela antes de desaparecer em um brilho suave. O grupo ficou em silêncio, absorvendo o que acabara de acontecer. A sensação de alívio e paz encheu o local, e a maldição finalmente havia sido rompida. Após o ritual, a fazenda começou a passar por uma transformação. As cores se tornaram mais vibrantes e a energia do lugar mudou completamente. Marcos decidiu que a Fazenda dos Sussurros deveria ser um centro de acolhimento e cura, onde as pessoas pudessem vir para relaxar e se reconectar com a natureza. O grupo, ainda em estado de choque, fez uma homenagem a Lúcia, que havia se sacrificado por um bem maior. Uma pequena cerimônia foi realizada, onde plantaram uma árvore em sua memória,
simbolizando vida e renovação. Com o tempo, a Fazenda dos Sussurros se tornou um destino popular para aqueles que buscavam uma experiência única. Visitantes de todo o Brasil vinham para ouvir as histórias da fazenda e participar de retiros espirituais. Marcos ficou feliz ao ver o lugar que antes era sombrio agora repleto de risos e alegria. O sussurro da brisa nas árvores era um lembrete constante do passado, mas agora carregava uma energia de esperança e renovação. Apesar da transformação, alguns visitantes começaram a relatar experiências estranhas. Algumas pessoas afirmavam ouvir sussurros à noite, enquanto outras sentiam a presença de algo ao seu redor. Marcos ficou preocupado, lembrando-se das advertências dos moradores locais sobre a maldição. Para entender melhor a situação, ele decidiu convidar um grupo de paranormalistas para investigar a fazenda. Eles trouxeram equipamentos para gravar vozes e medir a energia do local, esperando encontrar respostas para os fenômenos inexplicáveis. Após uma noite de investigações, os paranormalistas revelaram que a fazenda ainda carregava uma energia poderosa e que havia vestígios da presença de Ana. Eles ouviram vozes durante a gravação e algumas imagens capturadas mostravam sombras se movendo nas paredes. Marcos ficou alarmado, mas os paranormalistas tranquilizaram-no, explicando que a energia espiritual poderia ser uma manifestação da presença de Ana, agora pacificada, mas ainda conectada ao local. Uma noite, durante um retiro, os participantes começaram a ouvir os sussurros novamente. Dessa vez, eram mais claros e pareciam chamar os visitantes para a floresta. Muitos ficaram aterrorizados e deixaram a fazenda imediatamente. Marcos ficou preocupado e decidiu que era hora de investigar a fundo. Ele se uniu a um grupo de voluntários e foi em busca de respostas. À medida que se aproximavam da floresta, os sussurros se tornaram mais intensos e a atmosfera se tornou pesada. Marcos sentiu que algo estava errado, mas a curiosidade o impulsionou a continuar. Ao chegarem ao altar, eles encontraram uma nova figura, diferente de Ana. Era uma mulher com um olhar furioso, vestida de roupas escuras e com um ar ameaçador. Ela se apresentou como Isadora, uma alma que havia sido atormentada por Ana e que agora buscava vingança. Você libertou Ana, mas eu ainda estou presa aqui. Agora vocês vão pagar, gritou Isadora. O grupo ficou aterrorizado enquanto a sombra de Isadora avançava em sua direção. Marcos, percebendo que precisava agir rapidamente, lembrou-se das palavras de Clara sobre a energia positiva. Ele começou a invocar memórias felizes de sua vida, tentando criar uma barreira de amor ao redor do grupo. Enquanto Isadora se aproximava, as memórias de amor e alegria começaram a envolver o grupo, formando uma luz brilhante. Isadora hesitou e a raiva em seu olhar começou a se transformar em tristeza. O grupo continuou a invocar momentos de amor e compaixão, e a sombra de Isadora começou a desvanecer. Não! Eu não quero ficar presa aqui! Ela gritou, sua voz cheia de desespero. Marcos, determinado a ajudar, disse: Você pode encontrar a paz, Isadora. Deixe sua dor para trás. Com essas palavras, a luz aumentou, e a sombra de Isadora começou a se dissipar. Uma última lágrima escorreu de seu rosto, antes que ela desaparecesse completamente. O grupo sentiu um alívio imenso, como se uma carga pesada tivesse sido retirada. A Fazenda dos Sussurros se tornou um lugar de cura genuína e renovação. As histórias de Ana e Isadora foram respeitadas e contadas com reverência. Marcos continuou a transformar a fazenda em um espaço de acolhimento, onde as pessoas poderiam se conectar com a natureza e encontrar paz. Os sussurros agora eram diferentes. Não eram mais gritos de dor, mas canções suaves que ecoavam na brisa, lembrando a todos que o amor e a compaixão podem vencer até as sombras mais profundas. E assim, a Fazenda dos Sussurros se tornou um símbolo de esperança, mostrando que mesmo na escuridão, a luz sempre pode prevalecer.